Eclesiastes, capítulo 3, do verso 9 ao 15. Está na página 595 do Antigo Testamento. Leitura alternada. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Juntos. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. Vamos orar. Deus, te louvamos porque temos a Tua palavra na nossa própria língua e com ela o Senhor nos alimenta, o Senhor nos direciona. E pedimos aqui mais uma vez, nesse culto de louvor ao Teu nome, que o Senhor fale ao nosso coração. Que saiamos daqui alimentados pelo Teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Cada um aqui tem uma perspectiva da vida. Nós podemos discutir qualquer assunto e teremos posicionamentos diferentes. Qualquer assunto. Desde o prato principal, o que você mais gosta de comer. Cada um vai pensar em alguma coisa diferente. Alguns podem aí se unir a um determinado cardápio, mas temos perspectivas diferentes. Vamos pensar no outro assunto, política, economia, bebida, do que você mais gosta, de suco, de coca, Ou seja, nós somos diferentes. Nós somos pessoas construídas dentro de um contexto sociocultural, histórico, que nos fez ter uma percepção diferente da vida. Agora, o que nos chama a atenção nesse texto é que Salomão, um homem que Deus pergunta para ele, um dos poucos homens que Deus fez essa pergunta, Deus pergunta para ele, o que você quer ganhar? E ele pede sabedoria e se torna um dos homens mais sábios da humanidade, da história. E tem vários exemplos no reinado de Salomão que a gente percebe o quanto ele usufruiu dessa sabedoria. Agora ele já está com idade um pouco mais avançada e ao olhar para a vida, ao olhar para a história do homem, ao olhar para a realidade que o cerca, a perspectiva de Salomão é que tudo é vaidade. E a palavra vaidade no hebraico aqui não é no sentido que às vezes nós temos no nosso dia a dia, uma pessoa vaidosa, uma pessoa que explora o seu melhor, ou que gosta de divulgar aquilo que ela tem de melhor. A palavra vaidade aqui significa outra coisa, significa vazio. É como se fosse uma bolha de sabão, Você faz uma bolha de sabão, ela é bonita, colorida, mas ela pode estourar a qualquer momento. Então, a ideia é essa, do vazio, da futilidade, da transitoriedade, da brevidade da vida nessa terra. É disso que Salomão está falando. E ele já começa o livro dele dizendo, tudo é vaidade. Podemos achar que Salomão estava num período assim um pouco deprimido, depressivo, mas quando nós observamos a história de vida dele, nós percebemos que ele está agora fazendo uma leitura a respeito da jornada do homem. Se nós prestarmos atenção na nossa vida aqui, nós perceberemos que é alguma coisa que, onde a gente anda e não chega a lugar algum. Por quê? Porque nós terminamos aonde? E ele fala isso claramente nos primeiros capítulos. Nós terminamos na morte. Quando você enxerga a sua vida a partir da morte, eu tenho até uma colega no curso aqui na PUC que ela é tanatoterapeuta. Tanatoterapeuta. Já foi numa tanatoterapeuta, não? Tanatoterapeuta é que trata de luto. Luto. É terapia especializada em luto. Uma pessoa que está enlutada vai num tanatoterapeuta. É chique, né? Ninguém entende o que você está falando. O que você faz? Não, eu sou um tanatoterapeuta. Mas aí eu descobri que tem tanatovete.
Tanatovete. Quando morre o seu cachorrinho, você pode fazer terapia agora. Descobri essa semana, Tanatovete. Se porventura alguém perdeu um gatinho, um cachorrinho, eu tenho um cartãozinho da minha colega aqui, você pode ir lá. Mas quando nós avaliamos a vida a partir da morte, e é isso que Salomão está fazendo, você percebe que a gente está correndo, e a gente vai ter um destino que vai nos igualar, e que diante dele você tem que se perguntar, de que vale? De que vale os investimentos que eu faço na minha vida? De que vale o tempo que eu estou gastando com isso? De que vale as opções que eu estou escolhendo? De que vale as brigas que eu compro na minha caminhada, na minha jornada? De que vale o meu desgaste hoje? De que vale viver? Esse é o questionamento de Salomão a partir dessa realidade de um homem finito. E aí ele vai citar vários argumentos que fundamentam a sua fala. Ele vai dizer, não há lembrança do que foi, e o que virá também não será lembrado. Daqui 100 anos, nossos nomes provavelmente terão sido esquecidos até pelos da nossa casa. Ninguém vai lembrar do que fizemos e de quem fomos, né? Ele vai dizer no versículo 15 do capítulo 1, até uma frase pessimista, né? O que é torto não se endireita. Então, às vezes nós estamos aqui num país, vamos pensar isso né? A nível de Brasil, uma expectativa para ver esse país transformado, para ver esse país enquadrado num padrão mínimo de justiça, de igualdade, e muitos lutam, esbravejam, brigam. Aí Salomão vem para a igreja hoje, para nós, e diz o quê? Adianta nada, não adianta nada, não adianta nada. Sabe por quê? Porque a gente pode até se livrar de alguns males, mas vão surgir outros. Você tem países que já avançaram muito em questões que nós ainda estamos brigando, mas eles têm outros problemas. Por quê? Porque no mundo, você não consegue viver fora de uma situação de tensão, de dificuldade, de problema, de aflição, porque a Bíblia vai nos informar que o mundo jaz no maligno. Nós vivemos numa terra que está contaminada pelo pecado. Então nós podemos até vencer em algumas questões, tanto no nosso país, como na nossa cidade, como na nossa família, como na nossa vida individual. A gente ganha aqui, mas perde ali. Essa é uma dinâmica de uma sociedade que precisa se atentar para a sua realidade. Salomão vai falar depois da ciência. Ele fala que ele se orgulhou de ser uma pessoa sábia, e ele era um homem sábio. Mas ele fala que quanto mais a ciência aumenta a tristeza. Quem mais sabe, mais triste é. Olha que estímulo para os adolescentes estudarem. Tudo que eles precisavam era ouvir essa fala para o Enem da semana que vem. Quanto mais você estuda, mais triste você fica. E por que você fica mais triste? Porque você percebe que é mais complexo do que você imaginava. A vida é muito mais complicada do que quando você fazia uma avaliação no tempo da ignorância. Pergunta uma criança de 2 anos qual a preocupação que ela tem com a vida. Nenhuma. A comida vai chegar no prato dela. Ela está certa de que o cuidado dos pais, está garantido. E à medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade de pensar, de avaliar as situações, converse com os médicos aqui da igreja. Qual é o paciente mais complicado? O médico. Por quê? Porque ele tem uma noção diferente das pessoas comuns que não são médicas. Ele sabe, quando o médico pode enrolar, né, uma pessoa comum, mas um outro médico, ele sabe que não enrola. E aí vira uma tensão, difícil submeter alguém, um colega profissional, a um tratamento, né, na medicina. Por quê? Por causa do conhecimento. A pessoa tem conhecimento no assunto. E nós percebemos então ele vai falar no versículo 11, bom, já que a sabedoria me traz dificuldade, já que o que está errado não vai melhorar mesmo, e se melhorar num lado piora para o outro, já que ninguém vai lembrar de mim daqui 100 anos, então o que eu vou fazer? Ganhar dinheiro e gastar. Ele vai trabalhar isso no capítulo 2. Eu vou ganhar dinheiro e ter posses. Versículo 10 do capítulo 2, ele diz, tudo quanto desejarem os meus olhos, eu não vou negar, eu vou ter.
E aí ele então resolve montar uma linha de argumentação nesse consumismo, nesse materialismo, né? Eu vou procurar ter uma vida de alegria nesse mundo aqui, gastando o que eu consegui com o meu trabalho. E depois ele termina o capítulo 2 dizendo: isso também é vaidade, isso também é correr atrás do vento. Então, esse livro de Eclesiastes, ele começa dando um tom muito pessimista da vida. E eu queria que você começasse esse sermão ficando aí meio deprê. Vamos ficar assim, todo mundo no clima de Salomão. E aí você começa a questionar aí os investimentos que você tem feito na sua caminhada. Onde você tem canalizado a sua energia, pelo que você tem brigado. Quantas discussões de casais já aconteceram lá na sua casa e você, 2 horas depois da discussão, falou: gente, mas para que brigamos por isso? Quantas vezes nós nos dedicamos a questões e lá na frente a gente olha e fala: puxa, eu gastei tanta energia com aquilo, não cheguei em lugar nenhum. Então, o que Salomão nos convida a fazer é reavaliarmos a vida numa perspectiva onde a gente não sofre tanto. Por isso ele vai falar de uma realidade aqui debaixo do céu no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, quando ele fala que há tempo para tudo. E o interessante dele falar que há tempo para tudo é porque ele mostra que nós vivemos uma realidade que oscila. Nós vivemos num mundo que é instável. E é como se fosse uma gangorra mesmo. Hoje pode estar tudo bem. Tem dia que a gente acorda eufórico, feliz, né? E sempre agradecendo por tudo que está acontecendo ao redor. Tem dia que nós estamos num péssimo astral. A gente está num clima pesado. Ele mostra isso. A vida é dinâmica. E nessa dinâmica da vida, nós não vamos sempre ter vitórias, mas também não vamos sempre ter derrotas. A vida é marcada pela dicotomia. A gente nasce um dia, mas a gente também morre. Ele começa com nascer e morrer, já para mostrar a finitude do homem. Entre esse nascer e morrer, você vai plantar. Tem dia para plantar, tem dia para colher, tem dia para matar, tem dia para curar, tem dia para destruir, tem dia para construir, tem dia para chorar, tem dia para rir, tem dia para lamentar, tem dia para se alegrar, para abraçar, para se afastar, para ganhar, para perder, para segurar, para largar, para arrancar, para consertar, para calar, para falar, para amar, para odiar. Tem dia de guerra, tem dia de paz. E a gente tem que respeitar essa dinâmica da vida. Tem dia que você não está legal, e não tem problema não estar legal. Porque dentro dessa realidade que nós vivemos, instável, a gente pode não estar legal um dia. Pode até discutir. Você pode até ficar nervoso. Porque tem dia que você está calmo, tem dia que você está nervoso. A gente precisa relaxar com essa dinâmica. Porque senão a gente cai numa neurose de achar que a vida é só ganhar. A vida é só sorrir, a vida eu tenho que estar bem o tempo todo. Salomão nos traz aqui uma informação importantíssima. Você não tem que estar numa vibe positiva todo dia, o dia todo. Nós somos pessoas que oscilam. Agora tem que oscilar, né? Não pode ficar nervoso o tempo todo também. Oscila um pouquinho aí, irmão. Fica alegre. É disso que Salomão está falando, dessa dinâmica que acontece debaixo do céu. E aí ele vai falar nos versos 9 e 10 do capítulo 3, que além dessa dinâmica do tempo, nós temos o trabalho, com seus dissabores por causa do pecado. O trabalho em si não é pecado, o problema é a consequência que aconteceu pós-queda. Quais são as consequências do pecado? Primeiro, a preguiça. Preguiça é que entrou depois da queda. Às vezes a gente não quer trabalhar. Segundo, entrou a erva daninha, entrou um desajuste no mundo que mantém muitos trabalhos. Tanta gente mantém o seu trabalho através do que dá errado para o outro. Tem muito trabalho que só acontece porque está dando errado para alguém. Então imagina uma família de dentista. Nós temos aqui algumas. Imagina, o dentista ele tem que orar ou não tem que orar para aparecer cliente para ele? Ele tem. Mas para aparecer cliente para ele, tem que dar a cárie na boca do outro. Então, em última instância, a família de dentista está orando pelo quê? A multiplicação das cáries. Enquanto você, na sua casa, está orando por saúde. E um dentista orando para te dar cárie. Mecânico. Nós temos mecânicos crentes, vários. Qual que é a oração do mecânico todo dia? Quebrar o carro do povo, para o povo ir lá arrumar, para ele manter a vida dele, não é?
Então, nós vivemos, em muitos trabalhos, eles funcionam pela nós pastores. Se a igreja não tem problema, nós estamos demitidos. Mas a gente não ora para os irmãos terem problemas, é claro. Né? O Valvir, o pastor músico, está fora dessa. A disfunção do mundo é que mantém muitas pessoas, né, nesse trabalho, ou seja, muitas profissões são alimentadas pela desordem social. Essa é a dinâmica debaixo do céu. É uma dinâmica incerta, incontrolável, imprevisível. Nós vivemos aqui nesse mundo debaixo do céu e aqui é tudo muito confuso, né? A ansiedade, a insegurança, a preocupação, o desespero às vezes ocorrem nesse campo. Viver aqui é complicado. Debaixo do céu tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é inútil, tudo é irrelevante. Então, para a vida fazer sentido, debaixo do céu, é preciso a gente olhar para onde? Acima do céu. E é por isso que a Gávea está aqui há 52 anos, convidando gente a olhar para cima do céu. A realidade aqui embaixo é punk, é tensa, é difícil. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para nos convidar a olhar a vida numa outra perspectiva, na perspectiva do alto. Não é isso que ele diz lá no Evangelho? Nós precisamos olhar para as coisas do alto. Existe uma outra realidade, e o convite insistente da Bíblia é para que o povo de Deus aprenda a olhar a vida nessa perspectiva celestial. E é pela fé que nós acreditamos nisso. Não é por uma dedução racional, não é por uma conclusão lógica. É porque a Bíblia nos mostra claramente que quem vive nessa perspectiva tende a ter uma vida tranquila, uma vida mais feliz, porque não depende dos intempéries, das oscilações do tempo. Nós somos guiados por um Deus que é soberano, e por um Deus que está acima dessa realidade debaixo do céu. E aí o versículo 11 vai dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para uma coisa e para outra, mas debaixo dessa variedade de tempo, debaixo dessa oscilação, acima dela, tem o quê? Tem um Deus que controla o tempo. Deus controla o tempo. Nada foge ao controle desse Deus. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E aí, o autor está nos convidando a olhar para a criação. Porque em cada dia da criação, quando termina, o que Deus diz? E viu Deus que o que ele tinha feito era bom. Porque Deus faz tudo maravilhoso no seu devido tempo. Formoso. A palavra formoso aqui, yafef, no hebraico, significa Deus faz tudo com elegância, formosura, com beleza, com lindeza. Deus é maravilhoso e Ele controla o tempo. Nós cremos num Deus que é soberano, num Deus que Ele não só cria o homem, mas Ele coloca, insere esse homem numa realidade, e Ele diz para esse homem: eu cuido de você. Mas o texto diz mais, que esse Deus que governa o tempo, Ele colocou no coração do homem o quê? A eternidade. Esse versículo ele é muito especial, porque se tem também uma coisa que a humanidade tenta fazer ao longo dos milênios, é decifrar os seus próprios enigmas, é trazer sentido, é fazer com que haja um mínimo de coerência dentro dessa alma toda fragmentada, contraditória, paradoxal. Nós somos seres muito complexos, e nessa complexidade humana, às vezes a gente quer só se entender, e o homem está numa busca incessante para se autoavaliar, para se autoentender, para encontrar sentido na jornada. E aí nós descobrimos que muitos colocam seus corações na sabedoria, como Salomão já falou. Muitos colocam os seus corações nos prazeres do mundo, como Salomão já falou. Outros colocam nos seus bens, nas suas posses, como Salomão já falou. E Salomão diz: tudo isso é inútil, tudo isso é vaidade, tudo isso é um vazio. Por quê? Porque o homem tem no seu coração um buraco do tamanho de Deus. Qualquer coisa que ele pôr ali não vai resolver.
porque pôs Deus em nosso coração a eternidade. Só o contato com o eterno pode nos transformar. Por isso que Jesus Cristo é o Deus eterno que se encarnou para morrer numa cruz e nos dar uma nova perspectiva da vida. Porque Jesus Cristo, quando Ele entra, Ele mata toda a nossa fome espiritual. Ele mata toda a nossa sede espiritual. E é por isso que Ele falava com tanta convicção: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque eu sou o Deus eterno que mata a fome eterna do ser humano. Eu sou o Deus eterno que dá sentido completo ao ser humano. Jesus Cristo é aquele que vem para nos encher por completo, porque Ele é eterno. Deus pôs no nosso coração a eternidade. Isso está lá em Gênesis. Nos fez a sua imagem e semelhança, soprou e nos deu alma vivente. Por isso, as coisas terrenas nunca vão nos saciar. Por mais intensas que sejam as buscas debaixo do céu, o homem não pode descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A ciência pode continuar trabalhando a todo vapor. A tecnologia pode se desenvolver ao máximo. Os mistérios de Deus não serão plenamente acessados aqui na terra. O homem não é capaz de acessar esses mistérios do Deus soberano. Os que estão no tempo não entendem todos os planos de Deus. E às vezes nós não entendemos. Deus é confuso para nós muitas vezes. Às vezes Deus age de maneira que a gente fala: eu não estou entendendo o seu propósito. E principalmente quando nós não estamos naquela fase positiva da vida, né? Que Ele coloca ali o paradoxo: há tempo de rir, há tempo de chorar. No tempo de chorar, nós temos a sensação de que Deus não está por perto. No tempo de tristeza, no tempo de angústia, nesse tempo mais doloroso da nossa caminhada, da nossa jornada, às vezes nós sentimos uma falta de Deus. Por isso que Salomão já começa dizendo: Deus controla o tempo, e Deus sabe do tempo que você está vivendo. Você entrou aqui hoje, talvez o seu tempo seja de alegria, talvez não, mas esse seu tempo não está fora do controle de Deus, não está fora do governo soberano de Deus. E Ele não só controla, como Ele cuida dos seus filhos em cada um do tempo que esses filhos estão submetidos. É confuso viver aqui. Decodificar os propósitos de Deus, muitas vezes a gente não consegue. Por que eu estou passando por isso? Qual o propósito? Por que as coisas não acontecem para mim do jeito que eu programei, do jeito que eu quis? Mas é preciso entender que Ele governa soberanamente. Quem crê num Deus soberano tranquiliza o coração, relaxa a alma, entende que tudo está debaixo do governo dele. Por isso nós só nos resta uma saída. Só nos resta uma saída. Versículo 12. Eu sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Se você crê num Deus soberano, se você crê num Deus que governa todas as coisas, se você crê num Deus que te ama e que tem você na palma da sua mão, como a Bíblia coloca, só te resta uma coisa: viva com intensidade o seu presente, porque é a única coisa que você tem. O passado não volta, o futuro não chegou. Deus te deu alguma coisa certa, que é o momento que você tem aqui agora. E não sei quantos sabem, mas já tem até outra terapia, especialista para aguçar a sua capacidade de aproveitar o seu presente, chama mindfulness. Misturaram alguns princípios terapêuticos com crenças budistas, deu isso. É você aprender a tirar o máximo do seu presente. E eu sempre digo, a psicologia, quando acerta, a Bíblia já tinha dito. Está aqui, Salomão está dizendo: viva o seu presente. Quem crê num Deus soberano, crê que Deus te deu a vida. Deus fez você como você é. Deus deu para você o que você tem. E Deus então está dizendo para você hoje de manhã: viva a sua vida com o máximo de intensidade. Porque essa vida foi dada por um Deus soberano que tem te dado saúde, tem te dado condições financeiras, tem te dado tudo aquilo que é necessário para você usufruir da sua vida no presente. Então, o que Salomão está dizendo é: Deus governa, Deus é soberano, a vida oscila debaixo do céu.
Se você está no momento de usufruir das benesses dessa vida, faça isso com o máximo de intensidade possível. O seu momento é esse. O dia de chorar, o que você faz? Chora com o máximo de intensidade possível. Mas se o dia é de se alegrar, se alegre com o máximo de intensidade possível. Esta é a realidade que Deus coloca para os seus filhos viverem. Por isso que Salomão fala: eu sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se, se alegrar com a vida. Aí você diz: mas ele não está sendo contraditório? Se ele falou anteriormente que tudo é vaidade, como que ele fala que tudo é vaidade, agora ele está falando para eu aproveitar o máximo da vida? Tem um ponto aqui que é essencial. Vaidade é você aproveitar a vida sem Deus. Alegria é você aproveitar a vida tendo Deus como centro e aquele que governa a sua vida. Esse é o ponto diferencial de Eclesiastes. Então nós não somos convidados a aproveitar a vida sem Deus. Nós somos convidados a crer num Deus soberano, que governa a nossa vida, que cuida de nós, que nos ama, que está sempre nos orientando em todas as decisões. Um Deus que nos formou e que cuida de cada etapa da nossa vida e do nosso desenvolvimento. Esse Deus que me governa, quando eu confio e descanso nele, ele me diz: eu te dei a vida, aproveite dela. É isso que Salomão está dizendo. É presente de Deus, para que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Esse versículo tem que mudar o cardápio do almoço hoje. Mudar o cardápio. Você vai olhar e falar: não, eu quero o melhor cardápio aqui nesse almoço, porque Deus te deu. É dádiva divina para que nós possamos usufruir nessa terra. Deus tem seus planos, nós não acessamos. Deus tem seus decretos, e nos decretos dele, ele nos deu essa vida que temos. Preciso vivê-la com intensidade, com alegria. Não fica preocupado com amanhã. Mas eu tenho uma questão complicada para resolver amanhã. Eu estou enfrentando um problema e amanhã que eu digo não só segunda, mas amanhã podem acontecer coisas ruins. Deixa o amanhã para o amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã é amanhã. Amanhã, quando amanhã for presente, se resolve. Vamos viver com intensidade aquilo que Deus tem nos dado. A perspectiva mudou. Não é uma vida sem sentido, é uma vida com Deus. Uma vida com Deus é uma vida marcada pela verdadeira alegria. Por quê? Porque é uma vida acima do céu. Tem um Deus que presenteia os seus filhos. Por isso, usufrua de tudo aquilo que Deus te concede e pare de reclamar. Pare de reclamar. Não tem coisa pior do que conviver com a pessoa que só reclama. A vida fica pesada, fica chato. Você vai perguntar alguma coisa, você sabe que ela vai conseguir fazer uma leitura na perspectiva negativa da vida. Não seja essa pessoa, não cabe isso para um cristão. Um cristão não pode avaliar sempre as questões da vida na perspectiva negativa, murmurando, porque nós não murmuramos por causa das situações, nós murmuramos em última instância por causa do cuidado de Deus. Em última instância, o nosso problema não é com a circunstância, nosso problema é com Deus. Quando você reclama do cabelo, você está reclamando de quem? De Deus, que Ele te deu o cabelo. Quando você reclama da sua altura, está reclamando do quê? De Deus. Quando você reclama dos seus pais, você está reclamando de quem? De Deus. Porque foi Deus quem te deu. Em última instância, nós reclamamos sempre de Deus. Quando nós reclamamos do salário que recebemos, estamos reclamando de quem? Do patrão? Não, porque é Deus quem controla o patrão. Estamos reclamando de Deus. Por isso que a Bíblia é incisiva no mandamento: não murmureis, não murmureis, porque quem murmura está murmurando de Deus. Deus é soberano, a gente não crê nisso? Deus é soberano, Deus governa sobre tudo e sobre todos, Deus tem o controle da história. Então, se eu reclamo, eu estou reclamando do Deus que governa tudo e todos. Não murmureis. Se você tem dificuldade nessa área, procure ajuda espiritual. Procure pessoas que possam te ajudar nisso.
mas tem uma vida de contentamento. Quem experimentou o convite de Cristo para viver com Ele, quem experimentou a graça salvífica, não tem do que reclamar, porque ganhou a vida eterna. A partir daí, a gente reavalia tudo. Nós ganhamos a vida eterna, presente de Deus, dado através do sacrifício de Cristo. Como viver o presente sem cair na futilidade vazia? Jesus fez de você um cidadão do reino eterno, acima do céu. Fomos chamados para viver acima do céu. Vivemos aqui debaixo do céu. Vivemos essas oscilações que todo mundo vive. Dia bom, dia ruim, está tudo certo, a gente está aqui ainda. Mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Jesus, quando vai ensinar a oração do Pai Nosso, o que ele diz? Venha o teu reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Quando Pedro fala sobre a confirmação da vocação, lá na sua segunda carta, ele diz: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos entrar no reino eterno. Precisamos transformar a nossa perspectiva, a nossa leitura, a nossa interpretação da vida. Nós não vamos terminar a nossa história aqui, muito pelo contrário. Os 40 anos do povo no deserto, no Antigo Testamento, vêm para prefigurar que nós estamos aqui também passando por um breve período. Existe uma eternidade para nós, e a gente tem que sonhar, desejar, almejar, querer essa eternidade. Ela precisa povoar o nosso coração para que a gente suporte as oscilações da realidade debaixo do céu. Existe uma realidade acima do céu para todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. E aí o versículo 14 vai dizer: eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente. Nada é possível tirar nem acrescentar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Se por um lado a gente já aprendeu que a terra está cheia de futilidade, transitoriedade e desconfiança, a ação de Deus manifesta, de acordo com o comentarista Michael Eaton e Lloyd Carr, eles dizem que a ação de Deus manifesta a permanência. Nosso Deus é imutável. O que isso significa? Que a sua obra dura para sempre. Quando você lê na Bíblia, Deus falando com Noé, para ele construir uma arca, você fala: que história bizarra é essa? Como pode um homem construir uma arca longe do mar? Um grande barco. E Noé confiou, e Noé construiu, e o dilúvio veio, porque Deus não muda a sua palavra. Quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e Abraão confiou, e Deus fez de Abraão o que ele havia prometido, uma grande nação, porque Deus não falha. E aí você vai olhando para cada um dos personagens bíblicos, para cada uma das histórias bíblicas, e todos eles experimentaram a fidelidade de Deus, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus de ontem é o de hoje e será para todo sempre. Se isso é uma realidade, uma verdade bíblica, só me resta um caminho. Eu preciso acreditar que o Deus que cuidou do seu povo no passado é o Deus que cuida da minha vida hoje, porque Ele não muda. Deus não acorda de mau humor. Ele não está sujeito àquelas oscilações. Ele não está sujeito porque Ele está acima delas. Deus não se submete a esse mundo aqui debaixo do céu. Ele está acima dele. Por isso, nós precisamos entender que o nosso Deus, além de imutável, Ele também é completo. Ele é um Deus perfeito. Ele não tira e nem põe. É tudo sob medida. Quando eu entendo isso, e eu olho para a minha realidade, tudo o que acontece na minha realidade foi colocado milimetricamente por Deus. Sabe esse problema que você está enfrentando? Foi altamente calculado por Deus para você enfrentar. Em frente. Confiante. Deus calculou. Não está nem mais nem menos. Está do tamanho que era para ser. Porque o nosso Deus é completo. Ele é perfeito. E Ele tem propósito. Fica tranquilo, vai dar certo. Por isso que a gente tem que ter segurança. Sabe por quê? Um dos atributos de Deus que a gente não pode esquecer é que Deus é bom. Deus é bom. Às vezes nos dá a impressão que não. Quando a coisa complica, você fala: mas cadê Deus nisso?
Mas Deus é bom. Deus é bom. A gente aprende no departamento infantil, nos primeiros anos de vida, a cantar: Deus é bom para mim. Deus é bom. Segura firme, porque a Bíblia diz: às vezes o mar pode se agitar ao seu redor, mas Ele está no barco com você. Deus é bom. Deus é bom. Ele deu o único filho dele para morrer numa cruz, para te trazer para a família, para que você se ingressasse no povo dele, porque Ele é bom e Ele vai cuidar de você. Tenha segurança. Ciente disso, só nos resta temer a Deus. Temer a Deus. Nos assombrar com a grandeza dEle. Esse é o resumo do livro de Eclesiastes. Lá no capítulo 12, versos 13 e 14, Salomão diz: de tudo o que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O temor a Deus não pode nos afastar dele. Não é ter medo de sair correndo para a direção oposta. O medo de Deus não é porque Deus pode te fazer algum mal. O medo de Deus é porque Ele é tão grande, tão poderoso, tão esplêndido, que Ele te assombra e Ele te nocauteia com a luz que vem dEle. É de poder, é de majestade. Aí, esses são os elementos que devem gerar o nosso temor para com Deus. A sua grandeza é que Ele me faz vencer todos os meus medos. A grandeza dEle manda embora todo o pavor, todo o medo. Ele é maior que todos os meus inimigos. Por isso que Ele precisa me assombrar com a sua grandeza. O mal, a dificuldade, o problema, o sofrimento, toma a dimensão correta quando Deus chega. Porque a gente percebe que a adversidade pode estar grande, mas o nosso Deus é muito maior, por isso nós o tememos de todo o coração. E aí termina com o versículo de número 15. É um versículo que, numa leitura rápida, ele parece complexo, porque ele é assim, ó: o que é já foi. Se já foi, não é, então. O que é já foi e o que há de ser já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. Na verdade, Salomão já disse sobre isso, né? Quando ele fala que no mundo debaixo do sol existe uma mesmice. Mesmice, não tem nada novo debaixo do sol. É isso que ele está falando. O que é hoje, já foi. Já foi. O que você está passando, outros já passaram. O sofrimento que você enfrenta, outros já enfrentaram. Não tem nada novo debaixo do sol. E aí, nós olhamos para essa realidade aqui debaixo do céu e a gente percebe que o que é e o que será já foram. O futuro é tão certo quanto o passado, porque Deus controla tudo. Para Deus não tem passado, não tem futuro, Ele controla todos os tempos. Por isso só nos resta temer, confiar e aproveitar ao máximo a vida presente que Deus tem nos dado. E eu quero concluir esse sermão. Nossa igreja completa 52 anos. E como igreja, precisamos estar atentos para não construirmos uma agenda fútil, vaidosa, preocupada com as coisas deste mundo. Nós somos o povo que foi chamado para viver uma dimensão acima do céu. E é isso que nós propagamos. E é essa realidade que devemos espalhar. A realidade de que existe uma outra dimensão, existe um céu, que nós cremos nele, que nós sonhamos com ele, e Deus deseja que nós vivamos esse céu já no presente. Não é possível viver plenamente, mas quando Jesus ensina: vem o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus, me dê condições de viver o máximo aquilo que está reservado na eternidade, hoje. E para eu viver isso, eu preciso ter um relacionamento com esse Deus soberano, de confiança, de descanso, de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele fará. Por isso, a ação de Deus, ela é permanente, diz o texto. Ela é permanente. Deus cuidou do seu povo e vai continuar cuidando. O que é que nos resta como igreja? Confiar. A ação de Deus é completa. O que devemos fazer? Descansar. A ação de Deus é segura, por isso devemos viver com toda a intensidade. Como igreja,
do Senhor Jesus, nós fomos chamados para viver como cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. Há 52 anos essa igreja tem buscado isso. E o desafio para a nossa geração e para as futuras gerações é continuar propagando essa grande verdade, que Jesus veio ao mundo para nos dar vida, vida em abundância e vida eterna. E a nossa perspectiva precisa ser transformada. Reavaliar a vida de acordo com os princípios do reino de Deus, do reino dos céus. Isso vai transformar a nossa realidade muito melhor, muito mais leve. Porque a gente vai entender que Deus está presente, soberanamente, governando, cuidando, sustentando, alimentando, orientando, consolando os seus filhos no dia das adversidades. E essa presença de Deus vai gerar um santo temor e uma santa alegria, porque Ele continua cuidando do seu povo. Que Deus, através do seu Santo Espírito, nos ajude a viver nessa dimensão colocada por Salomão, acima do céu, e que não caiamos no jogo secularizado de acharmos que as coisas acontecem só aqui debaixo do céu, que a realidade é só essa, porque isso sim é frustrante, é vazio e é fútil que vivamos os valores eternos de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, às vezes somos tomados por uma série de compromissos que tentam fazer com que a nossa mente fique cativa às coisas desse mundo. E esquecemos de tratar daquilo que está acima do céu, da nossa relação contigo, das promessas do Senhor feitas ao teu povo, de cuidado, de sustento, de proteção. Às vezes nos perdemos com os problemas, com as adversidades, nos preocupamos de maneira exacerbada. Oh Deus, tira de nós toda ansiedade, tira de nós todo medo, tira de nós toda preocupação. Produza, Deus, em nossos corações o santo temor, porque Tu és um Deus grande, poderoso, majestoso, soberano, que cuida dos Seus filhos. Nos dê, Deus, essa consciência, para que possamos aproveitar o máximo possível do presente que o Senhor tem nos dado. Hoje, o Senhor nos deu hoje, e precisamos usufruir dele com o máximo de intensidade. Dá-nos condições para isso, Deus. Tira de nós a reclamação, tira de nós a murmuração, tira de nós as preocupações. Nos ajude na caminhada e na jornada. Assim como o Senhor cuidou do teu povo no passado, o Senhor continua cuidando do teu povo hoje e cuidará para todo sempre. Que a Igreja Presbiteriana da Gávea continue firme nessa doutrina, sempre buscando a Tua presença, sempre buscando as coisas que estão acima do céu, porque acima do céu é a Tua habitação, é a Tua presença, e nada é mais importante para nós do que a companhia do Senhor. Que isso seja o nosso objetivo principal na jornada dessa terra, no nome de Jesus. Amém.